Tudo que é notícia se debate aqui no Falando com o Agreste. Entrevista de hoje. Muito bem, 12:29, estamos aqui com o prefeito Edmilson da Bahia, pertence ao PSB, foi eleito em 2012 para governar o município das Correntes no período de 2013 a 2016. Edmilson da Bahia teve uma votação de 4.621 votos, apenas um voto a mais que seu oponente à época, Nivaldo Lúcio de Oliveira Júnior, que pertencia ao PR, né? E obteve 4.620 votos. O prefeito é hoje pré-candidato à reeleição, está conosco aqui nos estúdios da Marana FM. Prefeito, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Falando com o Agreste. Boa tarde, Marcelo Jorge, boa tarde, ouvintes do Agreste e, em especial, a toda a população correntina. Quero, inicialmente, agradecer a Deus por me conceder mais uma oportunidade de estar aqui no programa Falando com o Agreste. Prefeito, grato somos nós por lhe receber aqui, para a gente poder esclarecer para a população alguns pontos, falar da sua administração. Mas antes eu fiquei sempre com essa pulga atrás da orelha. Eu acho que eu nunca lhe perguntei. O senhor descobriu quem foi esse eleitor que lhe deu esse voto vitorioso? O último eleitor, quando abriu a urna, que foi aquele voto que bateu, o senhor tem conhecimento ou isso foi irrelevante ter um voto a mais ou 10 de diferença, para o senhor também não mudou muito isso? Na verdade, muitos se dizem dono deste voto, mas eu acho que, sem hoje, dúvida, né? sem dúvida, foi Jesus Cristo que quis me conceder a oportunidade de governar o meu município. É verdade. Então, prefeito, a gente falando também sério sobre a questão da administração, nós estamos preocupados com o país, porque não foi o impeachment, ou pelo menos esse período que está em estudo aí, o afastamento total da presidente, que resolveu. A gente está percebendo que muita coisa ainda está acontecendo, muita coisa que estava escondida, inclusive, do governo interino que está presente, está aparecendo, e isso coloca o país, os estados e os municípios no mesmo barco, né? A preocupação do povo é com o futuro de tudo isso. Como é que o senhor assiste essa questão nacional, prefeito? É preocupante, na verdade, o que está acontecendo na política a nível nacional, onde, com a presidenta Dilma Rousseff, houve várias investigações, vários escândalos, e quando, na verdade, Dilma, se falando no linguajar popular, caiu e o Temer assumiu, pensávamos, na verdade, que seria a solução. Mas estamos continuando a presenciar fatos de escândalos de membros do PMDB, do alto escalão, onde nos deixa preocupados. Porque, na verdade, quando dá errado a política a nível nacional, os estados sofrem, os municípios sofrem também, e principalmente os municípios pequenos, que é no nosso caso. Então, o que nós temos que fazer é pedir a Deus para que esta solução se tenha, na verdade, um desfechamento quanto antes, para que, na verdade, tanto se equilibre a questão da política nacional, como a questão da política econômica, para daí assim os estados e os municípios continuarem a reivindicar os recursos e, obviamente, receber os recursos necessários para atender a demanda da população. Muda para o senhor alguma coisa no governo, ser do PMDB ou não, em relação... Porque estava conversando com o prefeito Isaías essa semana, e ele falou que a questão é que muita coisa que estava encaminhada, engatilhada nos ministérios, houve mudança de pessoal nesses ministérios. Então, tem muita coisa que vai partir do zero. Alguns projetos que estavam muito bem encaminhados e aí se perdeu tempo com essa questão da mudança. Acontece isso também para Correntes? Sim, os projetos que estavam encaminhados com os que faziam o governo do PT, né, poderão sofrer algumas alterações com o novo governo interino de Michel Temer. Eu sempre digo o seguinte, eu sempre fui um torcedor número 1 do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mas dizem, e é verdade, o bom político, o bom cidadão, torce pelo governante que está no comando para que tudo dê certo. Seja quem for, né? Então, seja ele quem for, a gente tem que torcer para dar certo. E principalmente agora, nesse momento de crise política, de crise econômica, nós temos que torcer pelo novo governo para que dê certo, para que os projetos que estão travados sejam destravados e os recursos liberados aos estados e aos municípios. Vamos torcer para que tudo dê certo, mas do meu ponto de vista há uma certa dificuldade porque novos ministros, primeiro e segundo escalão, tudo novatos, eu acho que mesmo que os projetos daqui para frente tenha como que é que eu posso falar?
o desfechamento, mas pode sofrer algum atraso e os municípios e os estados poderão serem penalizados. Bom, prefeito, nós vamos falar sobre o que o senhor vem fazendo em Correntes, desse período de administração. São 3 anos e meio, estamos entrando em junho agora, né, metade do ano. Mas antes de servir a sobremesa, eu queria falar um pouquinho de alguma coisa que também não é tão doce, né, um pouquinho amargo. Aconteceu aí um processo de abertura de uma CPI que depois foi encerrada. Como é que funciona isso? Porque a princípio parece que houve uma votação da maioria dos vereadores, se não me engano foi 7 votos a favor. E depois o pessoal resolveu fechar. Em que ficou esse aspecto? Para que a gente deixe claro para a sua população que está ouvindo lá em Correntes nesse momento, esse assunto também. Na verdade, a abertura da CPI no meu município foi provocada pela oposição, de pessoas que queriam, de todas as formas, chegar ao comando do município sem ter voto. Na verdade, o processo foi aberto, foi feita toda a apuração e foi comprovado que nada, na verdade, existia contra mim. Então, houve uma primeira votação, onde os vereadores tiveram pouco tempo para analisar, e após essa primeira votação, pediram um novo prazo para analisar de forma mais profunda e rigorosa, onde chegaram a uma conclusão na segunda votação que não havia ato ilícito cometido pela minha pessoa e arquivaram o processo por unanimidade dos vereadores presentes. Então, foi uma coisa criada pela oposição, onde na verdade tudo foi apurado, nada foi comprovado e tudo foi arquivado, graças a Deus, e o nosso trabalho continua com muita seriedade e muita competência em benefício do meu povo e da minha gente. Muito bem, eu estou com o prefeito Edmilson da Bahia, o prefeito de Correntes conosco, falando com a Agreste, pertence ao PSB. Antes de continuar com o prefeito, recebemos uma informação, a Aninha Marques passou aí, está sempre atenta às informações, uma informação de primeira mão, o caminhão com a estrutura da tocha olímpica, aquele que passou ontem aqui em Garanhuns, ele virou agora há pouco na BR-232 em Caruaru, depois de ser fechado por um carro de passeio, de acordo com essas informações preliminares. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no trecho que dá acesso ao Hospital Regional do Agreste, ali na entrada de Caruaru. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. A assessoria de imprensa do Comitê Olímpico informou que o tombamento não irá atrapalhar a passagem da tocha pelas cidades de Pernambuco. Agora, eu acho interessante isso aí, claro, é um acidente, e aí a gente não vai inquirir porque não sabemos de mais detalhes, é que a grande estrutura da Polícia Rodoviária Federal, da Força de Segurança Nacional, estava presente aqui e deveria estar nesse momento. Como é que um carro de passeio passa no meio dessa estrutura, fecha o caminhão da tocha olímpica e acontece isso, né? Poderia ser um acidente com vítimas. Infelizmente, aconteceu, felizmente não teve vítimas, mas aí eu acho que é para o pessoal ficar atento de que isso pode acontecer em Londres, na China, no Japão, no Iraque ou aqui em Caruaru. Então, espero que todo mundo esteja bem e que a festa da tocha olímpica continue abrilhantando o estado de Pernambuco. Grato a Aninha Marques por essa participação aí, colhendo essas informações. Prefeito Edmilson da Bahia, o prefeito Correntes conosco, falando com a Agreste. Agora, prefeito, em relação à saúde do seu município, hoje, qual a estrutura de saúde? Está funcionando bem PSF? Existe alguma casa de apoio fora Recife para atender pacientes de Correntes que se deslocam? Como está a questão da saúde em Correntes? Marcelo, na verdade a saúde anda de forma precária em todo o país. Mas no nosso município nós temos uma estrutura que está à disposição daquela comunidade. Nós temos 7 PSFs funcionando, todos os PSFs com médicos, enfermeiros, dentistas, equipes completas. No hospital nós temos 4 médicos plantonistas, faltando apenas 3 para completar todos os plantões, e temos mais de 10 médicos ambulatoriais, entre outros profissionais. Temos 4 ambulâncias em funcionamento, temos 3 carros novos, um em cada distrito, servindo ao nosso povo. Estamos com convênios realizando exames laboratoriais, ultrassonografias e endoscopias, entre outros, e na verdade estamos trabalhando para tentar melhorar a cada dia. Se dissermos que está funcionando 100%, estamos aqui cometendo erro, cometendo injustiças e mentindo. Estamos funcionando de forma regular e estamos trabalhando para melhorarmos. Com relação à casa de apoio, a secretária de saúde, Maria Lúcia, está indo a Recife amanhã para fechar o acordo com um proprietário de uma casa lá, para que se torne a nossa casa de apoio no Recife. Temos 2 vans funcionando diariamente para Recife, com o transporte
TFD, né, 2 carros novos, né, à disposição daquela comunidade, e entre outros carros pequenos que a gente atende diversas áreas e quando precisa, principalmente na área de saúde. Nesse tempo, então, prefeito, de governo, não deu para ter essa casa aí, porque de qualquer forma as pessoas que precisam ficar no Recife, né, há um custo até para o município de permanecer alojado de alguma forma, e nesse período não houve condições de ter uma casa ou um lugar estruturado, né? Você vai tentar agora, né? Houve, na verdade, algumas negociações com proprietários no que se refere aos aluguéis, mas deu errado e agora a gente está firmando outro compromisso, não é, com outro cidadão que tem uma casa lá e a gente vai, na verdade, alugar e vamos fazer, na verdade, a inauguração e colocar em funcionamento. Mas tudo acontece na hora permitida por Deus. Nós estamos trabalhando, visando o bem-estar de todos e fazendo tudo aquilo que é possível. E, na verdade, tudo só acontece na hora permitida por Deus. É verdade. A questão da educação no município está funcionando bem? Tem escola de referência em Correntes? Sim. Nós temos a escola estadual Augusto Lúcio da Silva, né, que é uma escola de referência, e sobre a educação a nível municipal está funcionando corretamente, graças a Deus, com transportes escolares decentes, funcionando tanto na área rural como na área urbana, como também para os universitários que estudam em Garanhuns. Então, a nossa educação, que está sendo comandada pela professora Eliane, como secretária de Educação, é uma pessoa exemplar, muito competente e uma pessoa de pulso que está, na verdade, fazendo com que a educação a cada dia melhore no nosso município. Entendo. Agora, vamos falar um pouquinho antes de voltar até a questão administrativa, porque eu sei que o senhor tem algumas informações para passar para a população de Correntes e da região sobre sua administração. Mas vamos falar um pouquinho dessa questão da pré-candidatura. O senhor é pré-candidato à reeleição e recentemente a gente acompanhou pela imprensa, pelos blogs regionais, uma reunião sua com o deputado Romário Dias. Deputado que é bem atuante nessa região, deputado que passou um período afastado da Assembleia, né? O filho dele assumiu durante um período, mas que está de volta. Isso aí, que tipo de negociação teve? Que tipo de conversa o senhor teve aí para ver esse apoio aí? Inclusive, a indicação do vice partiu do deputado, como funciona? Já pode dizer o nome do vice para a gente também, porque há especulações de nomes na sua cidade, né? Marcelo, graças a Deus, sou candidato à reeleição pelo meu município. E recentemente, como você falou, houve uma reunião com Romário Dias Pereira, deputado estadual, que é filho de Correntes, e com o filho do ex-prefeito Ronaldo Nestor Borges do Amaral, é o Ruzinho, sua né? família, Ruzinho. Nosso amigo Ruzinho. E a nossa aliança aconteceu, graças a Deus, tendo em vista que o nosso atual deputado estadual, Claudiano Filho, será candidato na próxima eleição a deputado federal. A nossa deputada federal atual, que é Luciana Santos, se Deus permitir, voltará a ser prefeita de Olinda. Então ficou nós sem deputado estadual para a próxima eleição. Então aproveitamos a oportunidade, sentamos com Rosinho Amaral, a sua mãe, né, Dona Jane, e a sua família, e o deputado Romário Dias, e firmamos um compromisso, essa aliança política, de ele nos apoiar agora e na próxima eleição, para deputado, apoiarmos o Romário Dias em Correntes como deputado estadual. A questão de vice-prefeito, não houve nenhuma conversa sobre esse assunto. Eu não tenho no momento ainda o vice-prefeito já definido. Estamos aí analisando e eu estou pedindo a Deus que Deus me oriente nesse sentido para que o nosso vice ou a nossa vice seja uma pessoa que contribua, que agregue e não queira fazer o que o meu atual vice-prefeito fez, tentando de todas as formas tomar a minha cadeira de prefeito. Quer dizer que não há essa história de imposição do deputado em um nome específico do Rosinho, por exemplo, não. Houve uma conversa, está todo mundo no mesmo grupo, mas não houve uma definição clara em relação a nome específico, né? Não, a conversa que eu tive e o acordo que eu tive com o Rosinho e a família e Romário Dias não diz respeito à questão de acordo de vice. O nosso vice-prefeito ou a nossa vice-prefeita, nós estamos aí analisando entre vários nomes do grupo, tem que ser uma pessoa do grupo, tem que ser filiado a um partido, né? Mas eu estou pedindo primeiro a Deus para que Deus possa me dar uma orientação, claro, não é? Para que a gente possa colocar uma pessoa que colabore, que contribua. E não, na verdade, venha querer, ao assumir o cargo de vice-prefeito, tomar a cadeira do prefeito, como foi a questão do nosso vice atual. Compreendo.
Conversando com o prefeito Edmilson da Bahia, o prefeito do PSB. Prefeito, em questão do partido aí, eu tenho uma entrevista marcada, talvez ainda essa semana, com o ministro das Minas e Energia, Fernando Filho. É o filho do Fernando Bezerra Coelho, senador. E o partido, o PSB, eu conversei com o Tadeu Alencar, e ele falou que o partido apoiaria o governo Temer, mas sem participação efetiva no governo. E aí a gente vê o PSB fazendo parte dos erros e acertos possíveis do governo Temer. Como é que o senhor vê isso aí? O PSB do seu partido é governo Temer também? Ou o PSB que o senhor congrega, que o senhor conversa diariamente, é um PSB que ainda está assistindo parte? Está dividido o partido? Acredito que o PSB está dividido. Mas eu acredito também que deverá participar do governo, porque é como falei há poucos instantes, nós torcemos pelo um lado, mas quando dá errado, o que assume, seja lá o cargo que for, temos que torcer para que aquele governo dê certo, porque se a gente fizer diferente, a gente é que vai sofrer as consequências. A ponta de rama, que é o povo mais carente, é que na verdade vai sofrer mais. Então eu acredito que o PSB, como o filho de Fernando Bezerra Coelho é um dos ministros, deve participar sim do governo de Michel Temer, e vamos torcer para que o governo Temer dê certo, para que se ajuste tanto a questão política como a questão econômica, para que na verdade os estados e os municípios sejam mais beneficiados, porque o que nós estamos sofrendo não é fácil. Estamos trabalhando, apertando o cinto em todos os setores, mas sem dinheiro para resolver os problemas do povo. Então estamos sofrendo com essa questão dessa crise financeira. Então vamos torcer para que se haja uma solução, para que na verdade, o quanto antes, essa questão seja resolvida. Eu queria aproveitar e agradecer, eu creio que a Rádio Correntes FM deve estar também transmitindo hoje o programa Falando com a Agreste. Um grande abraço para a população correntina que ouve a Maranda FM, que ouve a Correntes FM, que ouve a comunicação na nossa região, que é uma integração, né? O próprio prefeito é comunicador também, antes da política, militou no rádio e sabe da nossa seriedade, da seriedade que o rádio deve ter. Agora, para a gente voltar ao município das Correntes, eu falando sobre a questão dos ministros agora, nós temos, se não me engano, 4 ministros pernambucanos, né? O ministro da Educação, Mendonça Filho, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o ministro das Minas e Energia, o Fernando Filho, e um 4º ministro que, nesse momento, deu um branco. A minha idade não permite que eu guarde 4 nomes de uma vez só, mas daqui a pouco a gente lembra. O Romero Jucá, que saiu, é pernambucano, mas passou a vida toda fora, e ele, na verdade, é radicado. Quem? Prefeito? Bruno Araújo. Bruno Araújo, exato. Ministro Bruno Araújo, ministro das Cidades, exatamente. Isso. Aí, eu falei do Jungmann, da questão da defesa, aí eu me remeto à questão da segurança no município das Correntes. O Agreste vem sofrendo de uma forma muito ampla, e a gente conversa sempre, temos um correspondente aqui no programa que é o Major Hudson Moura, da Polícia Militar, e houve um acréscimo muito amplo da questão da violência nos municípios. Correntes recentemente instalou aí um sistema de câmeras nas ruas para monitoramento, mas mesmo assim isso não inibiu. Houve um homicídio recentemente, quase no centro da cidade. Como é que você vê essa questão da violência? Que participação o município deve ter e que participação o seu município, prefeito, está tendo no combate, pelo menos minimizar o problema da violência? É preocupante essa questão da violência em todos os estados e todos os municípios. Eu acredito que todos os municípios devem implantar o que implantamos recentemente no nosso município, que foi uma guarda municipal totalmente motorizada e preparada para trabalhar em conjunto com as polícias civil e militar. Não armada, né? A guarda não armada. Pode ainda. Não armada. Tendo em vista o pequeno efetivo dos policiais civis e militares. Então, criamos a guarda municipal, não é, para contribuir, não é, com a segurança local. Instalamos recentemente um sistema de monitoramento de câmeras nos 3 distritos e nas principais ruas da cidade. Esse sistema é interligado diretamente aos celulares da Polícia Civil e Polícia Militar, como também da Guarda Municipal, e aí garante tanto a preservação do patrimônio público como a segurança da população. Recentemente aconteceu um homicídio lá, praticamente no centro da cidade. É algo preocupante, mas eu quero dizer, Marcelo, que o nosso município, no que se refere ao índice de criminalidade, eu acho que é o mais baixo possível. Graças a Deus. Vamos trabalhar para que seja 0% ao ano. Mas, na verdade, sempre acontece algum acontecimento e, na verdade, a gente tem que trabalhar para combater, temos que trabalhar para investir no que se refere à segurança.
onde recentemente encaminhei ofício ao governador Paulo Câmara, como também ao secretário de Defesa Social, solicitando o aumento do efetivo dos policiais civis e militares. Mas eles alegaram a questão financeira, a questão da crise, que no momento não é possível. Mas a gente vai ficar cobrando, não é? Praticamente semanalmente, não é? Atitudes como esta, para que a nossa segurança a cada dia seja fortalecida. Mas nós, a nível municipal, estamos fazendo a nossa parte com o sistema de Câmara, com o sistema da Guarda Municipal e com esse trabalho em conjunto com as polícias civis e militares, para que, na verdade, o índice de criminalidade a cada dia diminui no nosso município. É certo. Prefeito Edmilson da Bahia conosco, falando com a Agreste aqui pela Marana FM e sendo retransmitido pela Correntes FM, além da Brejão FM, Jucati FM, também estamos sendo retransmitido pela rádio lá em Capoeiras, Rádio Madruga FM em Bom Conselho, né? Enfim, todas as emissoras interligando a Agreste. Prefeito, recentemente um fato triste, lamentável, podemos dizer, aconteceu em Correntes, que foi, primeiro, a invasão das pessoas de casas populares do Minha Casa Minha Vida, e depois a retirada dessas pessoas. E a gente sabe do sofrimento que é não ter uma casa, né? Depois que aconteceu o enchente em Correntes, o senhor lembra bem aí, algumas pessoas ficaram desalojadas. E esse momento de chegar nas casas foi um momento que as pessoas encontraram de ter um lar, de ter uma casa, independente de, claro, não é certo, não é correto que se invada, mas era o que a população tinha. E o prefeito se pronunciou, naquele momento, inclusive aqui no programa, sobre essa invasão, sendo contra. Só que o prefeito também disse que não poderia agir, porque era um problema entre a União e as pessoas, os invasores, né, prefeito? Como é que está a situação daquele pessoal de lá? Na verdade, nós estamos concluindo as 502 unidades habitacionais pelo programa Reconstrução, que estas casas serão para atender os desabrigados da enchente de 2010, como também alguns contemplados pelo Minha Casa Minha Vida. Houve recentemente, na verdade, a invasão, né, e posteriormente a Caixa Econômica Federal entrou com ação na Justiça Federal para que as pessoas pudessem desocupar. Isso aconteceu, houve, na verdade, a reintegração de posse, as pessoas saíram, né, para as suas casas, outras estão alojadas ainda no mercado público de carne em Correntes, né, até que seja tomada as devidas providências. Mas essa, Marcelo, é uma questão que envolve governo do Estado, governo federal e Caixa Econômica. Não tem nada a ver com o município, tendo em vista que é uma obra com recurso federal e comandada pelo Estado. O município apenas assistiu as famílias que estavam lá alojadas, com atendimentos médicos, com limpeza urbana, coleta de lixo, né, e abastecimento d'água. Então, tudo que o município fez, que o prefeito Edmilson pôde fazer com as pessoas que estavam lá alojadas, fez, não é? Estava torcendo para que tudo, na verdade, fosse resolvido da melhor maneira possível, como foi resolvido, e as pessoas desocuparam. A Caixa está fazendo os ajustes finais para que, na verdade, breve, possa começar a entrega das casas aos desabrigados da enchente e aos sorteados pelo Minha Casa Minha Vida. Entendo, é porque na verdade a gente, inclusive essa responsabilidade a gente deixou bem claro no início aqui, que é de fato do governo federal, mas a população, ela vive no município, né? Ela vota no senhor, vota no seu oponente, enfim, ela vive, depende do município. Então a prefeitura tem que de alguma forma minimizar esse sofrimento, acudindo, assistindo, né? Dando pelo menos um pouco de alento a pessoas que são pessoas que a gente encontra no dia a dia, algumas inclusive, prefeito, e a gente sabe que a vida da volta eram pessoas que fizeram parte da sua infância, que se ouvia na rua ali, né, e por alguma obra do destino estão numa situação hoje difícil, mas são cidadãos e cristãos, né? E aí a gente espera que de fato haja algum retorno maior ainda esse ano, apesar da crise, que eu estou vendo dificuldade muito grande do governo federal resolver problemas, principalmente deixados pelo governo anterior, projetos sociais, né? É difícil. É verdade, Marcelo, a gente lamenta de muitos cidadãos correntinos, pernambucanos e brasileiros ainda não ter o seu teto para morar. É verdade. E Correntes não é diferente. A gente lamenta, mas a gente tem que trabalhar fazendo o possível para ajudar as pessoas. E a população de Correntes e os que estavam lá, né, nas casas sabem do meu esforço, da minha luta para ajudar a todos. Para primeiro garantir o direito de quem perdeu a sua casa da enchente ter a sua casa. Como também garantir o direito de quem foi sorteado pelo Minha Casa Minha Vida ter a sua casa. Como também várias pessoas ficaram descontemplados desses dois programas. O que é que a gente está fazendo? Nós vamos, em conjunto com o governo do Estado,
pegar uma área que pertence ao Estado e fazer um pequeno loteamento e tentar atender a demanda daqueles que ficaram descontemplados dos 2 programas. Então a gente está... Está gravado, hein, prefeito? Isso aí está gravado. Isso, a gente vai falar sobre isso, ajustando, viu? na verdade, para que isso seja resolvido. Claro. Eu já estou em contato com os que fazem o governo Paulo Câmara, para que a gente pegue uma área do terreno que pertence ao Estado, né, que sobrou da construção das casas, para que a gente possa atender com um terreno, não é, a cada pessoa que não está cadastrada nem no programa Minha Casa Minha Vida, nem no programa da Operação Reconstrução. Agora 12:55. O que a notícia se debate aqui no Falando com o Agreste. Entrevista de hoje. Muito bem, o prefeito Edmilson continua conosco. Queria mandar um grande abraço ao nosso amigo doutor Renato Curvelo, que estará conosco aí nas palestras, falando de marketing político, falando das novas regras eleitorais. Prefeito, voltando à sua administração lá no município das Correntes, o que é que há de novo que o senhor pode passar pra gente aí que aconteceu? Muitas vezes a população, nessa correria de vida, não atentou ou não acompanhou. Na verdade, Marcelo, nos últimos 3 anos e poucos, o nosso município mudou e mudou para melhor. Se alguém que passou em Correntes há 3 anos e meio viu a cidade como era, e se passa hoje, vê o total diferencial. Nós conseguimos alavancar muitas obras que mudaram a visibilidade do nosso município, como as nossas praças, que foram todas recuperadas, reformadas e estão sendo bem cuidadas, com a manutenção devida na cidade e nos 3 distritos, Nós conseguimos asfaltar as principais ruas da nossa cidade, com construção de quebras-molas, conseguimos calçamento de várias ruas, Nós estamos hoje com o programa Prefeitura nas Comunidades, que levamos para cada comunidade atendimento médico, equipe para conserto da iluminação pública, para conserto de calçamentos, pinturas de canteiros, praças e meio-fios. Estamos, na verdade, com este projeto, que é o projeto Prefeitura nas Comunidades, deixando a nossa cidade, as ruas e os distritos de forma bela, bem organizados, na verdade. É um programa que, na verdade, vem avançando a cada dia. Próxima quinta-feira, nós estaremos no povoado de Olho d'Água com este projeto, atendendo aquela comunidade, e todas as semanas nós estamos com esse projeto em cada um setor. Recentemente estivemos no bairro do Matadouro, na comunidade do Sítio Independência, no bairro da Bahia, e assim todas as semanas estamos atendendo uma demanda de uma comunidade. E é muito importante, Marcelo, a gente trabalhar visando o bem-estar das pessoas e principalmente das pessoas mais carentes. Claro. Estamos dando aí total assistência ao homem do campo, estamos com 5 tratores arando terras da nossa comunidade, isso com recurso próprio, tendo em vista que o Estado ainda não disponibilizou os tratores para arações de terras nos municípios. Estamos bancando essas arações com recurso próprio. Então estamos já próximo a gente concluir as arações do município. Então, estamos aí com 5 tratores à disposição da nossa comunidade. Estamos com vários arrendamentos para que a população carente possa fazer os seus plantios, com distribuição de sementes, onde breve iremos fazer as entregas nas associações. Estamos aí trabalhando diuturnamente para melhor servir a nossa comunidade. E este ano, Marcelo, é um ano político, um ano que muitos políticos vão bater na porta de cada cidadão, e a população tem que receber e receber bem. E receba bem. Agora, na hora certa, tome a sua decisão madura, uma decisão sábia. Nós não vamos se passar a agredir verbalmente o adversário. Nós queremos fazer uma política sadia, uma política de propostas. Até porque o trabalho que já realizamos em Correntes não é necessário esculhambar e pegar atrito com A e com B. Basta mostrarmos o que fizemos, o que estamos fazendo e o que vamos fazer. Isso é o necessário para que a gente possa, na verdade, garantir, se assim Deus permitir, a nossa reeleição.
Muito bem, prefeito Edmilson da Bahia, pertence ao PSB, foi eleito em 2012 para governar o município das Correntes, está conosco aqui, finalizando essa participação. Eu queria agradecer, prefeito, acho que foi um tempo bom, que deu para a gente conversar sobre diversos assuntos, deixar claro para a população críticas que o senhor sofre pela oposição, né? Eu acho que o nosso papel na imprensa é ouvir os dois lados, e aí sim o seu público, o seu eleitor, a sua comunidade faz um juízo de valor e pode, dentro de um Estado democrático de direito, escolher se o senhor deve ou não permanecer, escolher os seus caminhos. E o prefeito democraticamente também está presente ao nosso convite aqui e nós ficamos felizes com isso. Verdade, Marcelo. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade concedida, agradecer a você e a toda a equipe Tamarando, ao povo do Agreste Meridional e em especial ao povo de Correntes que estão sintonizados tanto na Marano FM como na Correntes FM. E dizer do meu compromisso com o meu município de trabalhar a cada dia visando o bem-estar de todos e sobretudo dos mais humildes. Eu quero dizer aqui da minha felicidade de estar a cada dia recebendo famílias que não votaram em mim e hoje votam, recebendo grupos políticos, lideranças, e isso só nos deixa com mais responsabilidade de continuar a cada dia avançando e melhorando a qualidade de vida do nosso povo. Quero dizer também da minha felicidade de receber o grupo do ex-prefeito Ronaldo Amaral, não é? Com a sua família, com o seu povo, de receber em nosso grupo o deputado estadual Romário Dias, que será a partir de agora o nosso deputado estadual, e de dizer à população que esse pessoal estão vindo sem exigir nada, estão vindo para contribuir, tanto na questão administrativa como na questão da política partidária. Tranquilizar o nosso povo, dizer do nosso compromisso com o município. Estamos, Marcelo, cumprindo rigorosamente com a folha de pagamento. Hoje eu estou pagando a todos os servidores efetivos e os contratados e os demais será pago dia 10. E o nosso compromisso é a cada dia valorizar as pessoas, valorizar o servidor público. Correntes hoje é um município que melhor paga aos professores. Estamos também pagando o salário mínimo atualizado. E a cada dia estamos adquirindo experiência, adquirindo mais experiência para governar com muita responsabilidade, com muita tranquilidade e, sobretudo, respeitando as pessoas, valorizando a todos e, sobretudo, a população mais carente. Muito grato. Esse foi o prefeito Edmilson da Bahia, mais uma vez, grato pela participação. Aninha Marques, grato pela operação e pelas informações aí. A Marano FM, através da Aninha, vai continuar informando sobre esse tombamento do caminhão das Olimpíadas, lá do caminhão da Tocha Olímpica em Caruaru. E, se Deus quiser, voltaremos amanhã a partir do meio-dia, falando com a Agreste. Grato a todos os jornalistas, correspondentes, patrocinadores e ouvintes de todas as emissoras, e dentre elas hoje a Correntes FM. Pediu ao prefeito para a Correntes ficar sempre nesse horário, nos colocando no ar também. A Brejão FM, Jucati FM, Madruga FM, Bom Conselho e a Planeta FM em Capoeiras. Até amanhã, se Deus quiser. Aninha Marques daqui a pouquinho com você, trazendo a vez do Brasil pela Marano. Meio-dia, não, 1 da tarde, 2 minutos.